A liturgia da palavra que este terceiro domingo da Páscoa nos apresenta é muito atual e eu gostaria de concentrar a atenção em dois fatos, digamos assim, narrados no Evangelho de São João e nos Atos dos Apóstolos. Primeiro fato, o fato da pesca. Era o dia de semana, era dia de trabalho. E Pedro estava com outros 6 membros da comunidade, digamos assim. E totalizavam 7, que significa justamente a totalidade das comunidades dispersas pelo mundo inteiro. Pedro decide: vou pescar. E os demais dizem: também vamos pescar. E aqui a gente já tem uma mensagem muito importante. O pescar simboliza a missão que a igreja deve realizar. E Pedro é a pessoa que puxa os demais para esta atividade missionária. Ele não impõe: eu vou pescar e vocês têm que ir comigo. Não impõe. Simplesmente diz: vou pescar. E aí os demais se sentem chamados e vão com ele. Só que, como bom pescador que era, ele realizava pesca de noite. E a gente sabe muito bem que, teologicamente falando, no Evangelho, a noite significa a ausência de Cristo. São João, lá no começo do Evangelho, mesmo São João que nós ouvimos aqui, lá no começo do Evangelho, compara Jesus à luz. A luz que veio ao mundo e que não foi aceita, porque o mundo preferiu as trevas. Eles vão de noite pescar. Tem bom êxito na pesca? Não, de jeito nenhum. De manhã, cansados, esgotados, eles já estão preparando para encerrar suas atividades e Jesus aparece ali na praia, se manifesta na praia e pergunta para eles: moços, vocês pescaram alguma coisa? Vocês têm peixe aí? E eles respondem: não. Seco assim, direto, não. E Jesus, o que faz? Joga a rede aí do lado direito, que vocês acharão peixes. Isso me faz lembrar quando São Lucas narra um episódio semelhante, quando ele está ali ensinando o povo dentro de uma barca, dentro da barca de Pedro, e diz a Pedro: vai para as águas mais profundas, lança a rede, e Pedro discute com Jesus: Senhor, nós pescamos a noite inteira, como quem dissesse, nós somos pescadores experientes. Agora vem aí você, o artesão, filho de carpinteiro, e fala... Mas aí Pedro olha para Jesus e repensa: em atenção à sua palavra,
lançaremos a rede. E a pesca é abundante. Da mesma maneira que a pesca narrada por São João também é abundante. Mas São João fala que eles estavam no mar de Tiberíades, que também é o mar da Galileia. Tiberíades era uma cidade construída sobre o cemitério pagão. E era uma cidade, era um lugar considerado impuro, então os rabinos, as pessoas ali de autoridade não pisavam ali. Justamente num ambiente, num território marcado pelo paganismo. É que Jesus pede para jogar a rede. Pede para jogar a rede. E com Jesus presente, sendo dia, a missão dá certo. A missão tem bom êxito. E isso tem muito a nos dizer sobre a atualidade da Igreja. O Papa Francisco conclamou a Igreja, principalmente com o sínodo sobre a sinodalidade, a ser missionária, a abrir-se, ir para as águas mais profundas. O lago de Tiberíades simboliza um mar. Na verdade era um lago, sim. Era um laguinho, não como o nosso artificial, né? Daqui de Bebedouro. Era um lago maior, mas era um lago. Mas o mar simboliza o mundo. O mundo. Um mundo incerto, um mundo caótico, um mundo cheio de desafios e dificuldades. E o Evangelho nos diz que é lá no mundo que nós devemos atuar. Não ficar fechado num grupinho dentro da igreja. Não ficar fechado em dogmas, doutrinas e tudo mais. Mas abrir-se. É lógico que os dogmas, as doutrinas nos ajudam, mas sempre quando nos impulsiona a anunciar o Evangelho, a ser testemunhas do Evangelho lá fora, no mundo. No mundo. Então não basta a gente vir aqui na missa todo domingo e dizer, cumpri a minha obrigação. Acabou, agora é só domingo que vem. Não. A nossa missão continua. E é preciso que a gente lance as redes. E só lançando as redes, de fato, é que a gente vai atrair mais pessoas para esta barca de Cristo, esta barca de Pedro, que é a igreja. Nessa semana eu ouvi uma fala de um cardeal, li. Ele deu uma entrevista, cardeal Camilo Ruini, que eu conheci pessoalmente lá em Roma. E ele diz, a manchete do jornal italiano, ele deu uma entrevista para um jornal chamado Corriere della Sera, que chama Correio da Tarde, traduzido livremente. E o título da manchete do jornal era: precisamos devolver a igreja aos católicos, porque ela se abriu demais. Pobre cardeal. Eu acho que os 94 anos de idade dele pesou um pouquinho. Pobrezinho. Não, a igreja é católica e precisa abrir-se mais ainda. Mais ainda.
Não é questão de devolver a Igreja Católica, não. É fazer a Igreja ser mais católica. Ou seja, para todos e com todos. Com todos. Muito bem. Mas o segundo fato que eu quero destacar, já vou indo porque já falei demais, essa do livro dos Atos dos Apóstolos, diante do Sinédrio, e diante da proibição expressa do sumo sacerdote de Pedro e os discípulos ensinarem e falar em nome de Jesus, ensinar e falar em nome de Jesus, Pedro responde: é preciso obedecer a Deus antes que os homens. Ou seja, é preciso obedecer a quem realmente tem o poder e não aos poderosos deste mundo. E isso o Papa Francisco soube fazer muito bem. Ele não foi na onda dos poderosos, de jeito nenhum. Aliás, até nos pequenos gestos de romper protocolos, o Papa Francisco foi aquele que obedecia antes a Deus do que aos homens. Eu não sei, essa imagem correu o mundo, tá aí, vira e mexe, volta na internet, passou pelos telejornais e tudo mais, nos últimos dias, depois que ele saiu do hospital, as pequenas desobediências aos protocolos do Papa Francisco. Uma delas que chamou bastante atenção, quando ele apareceu lá na Basílica de São Pedro, sem a batina, vestido com roupa assim que ele deveria usar, né? Ele deve ter saltado da cama e falado: quero ir na Basílica. Santo Padre, vamos pôr a batina então? Não, vou desse jeito mesmo. Ele estava com eu suponho, mas suposição minha. Ele estava com o oxigênio, então, não, vamos agora. E aí, ele aparece lá na Basílica com a calça preta, né? Calçado lá com uma pantufa, talvez, preta, não sei, e com a camisa branca por debaixo e um cobertorzinho por cima. Nunca um Papa fez isso, nunca. Para os olhos de muitos seria até indecoroso o Papa fazer uma coisa dessa, e para muitos foram, que absurdo. E aí, ele passou do limite. Né? Justamente por isso, o que deve comandar as nossas consciências não são os protocolos, não são as ordens dos poderosos. Pelo menos a nossa consciência de cristãos, pelo menos, deve ser comandada pelo Evangelho. E Jesus era um que rompia protocolo o tempo todo, porque ele sabia que era preciso ser mais obediente ao Pai do que aos poderosos deste mundo.